Saia da minha academia. O lutador de MMA de 100 quilos, Derek Walsh, se impôs sobre Sarah Miller no Atlanta Combat Center. Seu corpo enorme bloqueava o caminho enquanto ela tentava acessar a área de treino. Mulheres como você deveriam estar numa aula de yoga, não aqui com os verdadeiros lutadores. Os membros da academia explodiram em gargalhadas enquanto Derek flexionava os músculos de forma zombeteira. Alguém começou a gravar. Sarah ficou imóvel, suas mãos calejadas firmes ao lado do corpo. Por um breve momento, sua manga se moveu, revelando uma tatuagem desbotada, uma insígnia militar parcialmente visível. Seus olhos se estreitaram ligeiramente ao inspirar de forma controlada. Eles haviam humilhado a mulher errada. Sarah Miller sempre foi uma mulher de poucas palavras. Aos 38 anos, sua figura esguia e seu comportamento discreto faziam com que frequentemente fosse subestimada. Ela morava em um apartamento modesto de 2 quartos na zona leste de Atlanta, do tipo com revestimento de vinil desbotado e varandas mal cabendo uma cadeira. Não era muito, mas era suficiente para ela. E para a coleção de medalhas e condecorações guardadas em uma caixa de madeira simples no fundo do armário. Haviam se passado 8 anos, desde que ela havia sido dispensada com honra das Forças Especiais do Exército dos Estados Unidos. Uma das primeiras mulheres a concluir o rigoroso programa de treinamento de combate. 8 anos desde que decidira deixar a vida militar e buscar um caminho mais tranquilo. Hoje em dia, Sarah trabalhava como fisioterapeuta no Peachtree Rehabilitation Center, ajudando atletas e vítimas de acidentes a recuperar força e mobilidade. Seus colegas respeitavam seu conhecimento sobre biomecânica e sua abordagem gentil, porém eficaz com os pacientes. O que eles não sabiam é que sua compreensão vinha não só dos livros e cursos, mas de anos de preparo militar intenso. Sarah havia feito uma escolha consciente de deixar aquela vida para trás, de construir algo novo, sem a pressão e a intensidade das operações especiais. A insígnia da unidade tatuada no ombro permanecia sempre coberta, seja pelos uniformes da clínica ou pelas roupas casuais, um lembrete silencioso de quem ela havia sido. 2 anos antes, o pai de Sarah, James Miller, faleceu após uma breve batalha contra o câncer. Ele próprio um ex-ranger do exército. Foi sua inspiração, torcedor e pilar durante toda a carreira militar dela. Sua ausência deixou um vazio que Sarah teve dificuldade em preencher. Por meses após o funeral, ela frequentava uma pequena academia particular nos arredores da cidade, praticando os exercícios corpo a corpo que ele lhe ensinara desde criança. Era sua forma de meditação, de se conectar à memória do pai. Ela guardava suas placas de identificação na bolsa de treino, um elo tangível com o homem que lhe ensinara que precisão e paciência eram mais poderosas que força bruta. A ideia de tentar artes marciais mistas surgiu de um de seus pacientes, um lutador universitário se recuperando de uma lesão no ombro. Com o seu conhecimento de mecânica corporal, você provavelmente aprenderia MMA rapidinho, disse ele durante uma sessão. Pode ser uma boa forma de processar esse luto que você carrega. Sarah riu na hora, mas a sugestão ficou na mente. Ela começou a assistir vídeos de treino, praticando movimentos básicos em sua sala de estar. Lentamente ganhando confiança nessa nova disciplina. Havia algo atraente no desafio, em provar a si mesma que podia crescer na vida civil enquanto honrava as habilidades que seu pai lhe ajudaram a desenvolver. Depois de meses de prática solitária, Sarah decidiu que era hora de se matricular numa academia de verdade. O Atlanta Combat Center tinha boa reputação e oferecia aulas para todos os níveis. Não foi até sua 3ª visita que ela encontrou Derek Walsh, o autoproclamado astro da academia e sobrinho do dono. Derek havia construído um respeitável histórico de 15 vitórias e 2 derrotas em competições regionais, cultivando uma base de fãs online com seu estilo chamativo e comentários sem filtros. Estava acostumado a ser o centro das atenções, a receber deferência dos novatos e reconhecimento dos membros mais antigos. O foco silencioso de Sarah e sua curva de aprendizado rápida não passaram despercebidos, e não de forma positiva. Na manhã do primeiro confronto entre os dois, Sarah havia chegado cedo para praticar combinações básicas em um saco de pancadas.
Vestia uma legging preta simples e uma camisa de manga comprida solta. Seu cabelo castanho preso num rabo de cavalo prático. Nada em sua aparência sugeria seu passado militar ou os anos de treinamento de elite que moldaram sua mente e corpo. Era apenas mais um rosto novo em meio a aspirantes, a lutadores e entusiastas do fitness. Derek e seu grupo entraram na área de treino como uma pequena parada. Suas vozes altas e energia espalhafatosa tomaram conta do espaço. Sarah continuou seu treino, focada na forma e na respiração, até que Derek esbarrou deliberadamente no saco que ela usava. "Desculpa, não te vi aí", disse com um sorriso que indicava o contrário. "Precisamos dessa área para um treino de verdade", disse seu amigo, já formando um semicírculo ao redor da interação. Sarah recuou, sem demonstrar desejo de confrontação. "Sem problema", disse, começando a recolher suas coisas. Ao estender a mão para pegar sua garrafa de água, Derek a agarrou primeiro. "Bela forma para uma iniciante", disse com voz carregada de condescendência. "Mas aqui não é academia de mulherzinha. Aqui treinamos lutadores sérios." Ele jogou a garrafa para o outro lado da sala, onde bateu contra a parede e rolou sob um suporte de pesos. Mais risadas se seguiram enquanto Sarah a pegava em silêncio e deixava o local, sentindo os olhares de todos a acompanharem em sua retirada. Esse primeiro encontro definiu o tom para um padrão crescente de intimidação e exclusão. Ele faz isso com toda mulher que não se encaixa na ideia dele de quem deve estar aqui, explicou Melissa, uma instrutora de kickboxing, enquanto trocavam de roupa no vestiário. Ou você é objeto de desejo dele e dos amigos, ou vira alvo. O aviso pouco preparou Sarah para a campanha sistemática que viria a seguir. Nas semanas seguintes, ela foi submetida a um bombardeio de humilhações destinado a expulsá-la da academia. Começou com os próprios membros, muitos dos quais seguiam as atitudes sociais de Derek. Quando emparelhados com Sarah para os exercícios, iam de um extremo ao outro. Ou pegavam leve demais, como se ela fosse de vidro, ou eram agressivos ao ponto de testar seus limites. No vestiário, ela ouvia comentários sobre sua idade, a mãe tentando ser descolada, e sobre seu corpo, muito magra para esse esporte. Um grupo de mulheres que frequentava a mesma aula formava panelinhas, deixando Sarah isolada. Mesmo aquelas que pareciam simpáticas preferiam permanecer caladas, sem confrontar a hierarquia estabelecida. "É melhor desistir antes que piore", aconselhou uma delas discretamente. "Eu quase fiz isso. Não vale o estresse." Derek e seu grupo elevaram o assédio a uma forma de arte. Quando Sarah se inscreveu na aula de técnicas avançadas que ele liderava, ele a usou como parceira de demonstração, aplicando golpes com força excessiva que deixavam hematomas em seus braços. Seus amigos criavam obstáculos práticos. Escondiam seus equipamentos quando ela os deixava de lado. Pegavam aparelhos que ela havia reservado e invadiam deliberadamente seu espaço durante os treinos. Deram a ela o apelido de vovó, mesmo ela tendo apenas 38 anos. E o apelido logo se espalhou por toda a academia. Durante os circuitos de treinamento, Derek atribuía a Sarah variações impossíveis de exercícios, armando sua falha pública. "É só isso que você consegue?" perguntava em voz alta quando ela tinha dificuldades. "Talvez devesse tentar a aula de terceira idade ali ao lado." A gestão da academia, influenciada pelos laços familiares com Derek, não ofereceu nenhum suporte. A primeira reclamação de Sarah ao dono, Frank Walsh, foi descartada com um gesto de mão. "É assim que os lutadores são", disse ele sem levantar os olhos da planilha de estoque. "Se você não consegue lidar com uma provocação, talvez esse não seja o lugar certo para você." A equipe da recepção frequentemente perdia suas reservas de aula, forçando-a a ir embora ou se juntar a turmas já lotadas. Durante as aulas em grupo, os treinadores mal lhe davam atenção, preferindo os membros mais antigos ou aqueles ligados a Derek. O departamento financeiro cobrou sua mensalidade em dobro num mês. E quando ela apontou o erro, o gerente sugeriu com desdém: "Talvez a Planet Fitness combine mais com seu ritmo e orçamento." A humilhação extrapolou os limites físicos da academia.
Quando Sarah tentou participar de fóruns online de entusiastas de MMA locais, suas perguntas sobre técnicas e métodos de treino foram recebidas com zombarias. Deixa eu adivinhar, escreveu um usuário cujo perfil mostrava ele ao lado de Derek. Começou semana passada e já se acha especialista. Sua inscrição para um torneio local foi rejeitada sob alegações de falta de experiência, mesmo critérios não aplicados a outros membros menos qualificados, mas apoiados por Derek. Em um evento comunitário de demonstração, os organizadores a colocaram junto aos iniciantes absolutos, enquanto promoviam membros menos habilidosos com o aval de Derek. Veteranos do esporte desdenhavam de suas observações estratégicas, mesmo quando as mesmas ideias eram elogiadas ao serem repetidas por homens. O ponto mais baixo chegou quando um blogueiro esportivo local visitou a academia para fazer uma matéria sobre a cena crescente de MMA em Atlanta. O artigo, intitulado Turistas Fitness invadindo o MMA, o problema dos diletantes, incluía uma foto de Sarah no meio de um movimento complexo, capturada no seu momento mais vulnerável. O texto não mencionava seu nome, mas usava sua imagem como símbolo de praticantes casuais que enfraquecem a intensidade e a tradição do esporte. A matéria viralizou nos círculos de luta da região, acumulando centenas de comentários. Pior ainda, alguns dos clientes da clínica de fisioterapia onde Sarah trabalhava viram o artigo, levando a perguntas constrangedoras sobre sua seriedade profissional. Apesar de tudo, Sarah manteve a compostura, comparecendo às aulas com consistência e continuando a progredir mesmo no ambiente hostil. Em momentos privados, ela segurava as placas de identificação do pai e lembrava de seu conselho durante os treinamentos nas forças especiais. Deixe que subestimem você. É quando você tem a vantagem. Ela focava em sua técnica, estudava vídeos em casa e fazia progressos graduais que passavam despercebidos por aqueles determinados a vê-la fracassar. Cada humilhação virava combustível. Cada obstáculo, uma chance de demonstrar a força mental que um dia a tornara uma soldado de elite. Ela não lutava mais pelo país. Lutava pelo direito de traçar seu próprio caminho, sem intimidação ou julgamento. O ponto de virada veio numa noite de quarta-feira, após uma aula particularmente exaustiva, onde Derek a havia novamente destacado para críticas públicas. Sarah permaneceu na academia muito depois de todos irem embora. Movia-se por uma série de formas de combate com precisão fluida, sua mente se esvaziando das frustrações do dia, enquanto focava apenas nos movimentos do corpo no espaço. O padrão rítmico de sua respiração a centrava, como fazia durante as operações encobertas, quando o menor som podia comprometer uma missão. Ela não percebeu a presença de Frank Walsh observando na porta até que ele pigarreou. "Você está ficando muito boa", disse ele, surpreendendo-a com o que talvez tenha sido seu primeiro elogio direto. "Venho te observando nas últimas semanas. Você tem uma disciplina incomum para uma iniciante." Sarah assentiu em agradecimento, incerta de como reagir a esse reconhecimento inesperado. Frank entrou mais um pouco na sala, seu jeito normalmente apressado suavizado pela hora avançada. "Sabe, teremos nosso desafio anual de membros no próximo mês, aberto a todos os níveis. Talvez seja uma boa oportunidade para você testar suas habilidades contra os outros." Havia algo em seu tom que Sarah não conseguiu identificar. Uma mistura de curiosidade e avaliação. "Vou pensar a respeito", respondeu ela. Embora a ideia de se submeter a mais escrutínio público não fosse atraente. Frank assentiu e virou-se para sair, mas parou. "Meu sobrinho pode ser intenso", disse, escolhendo bem as palavras. O mundo da luta entra na cabeça de algumas pessoas de maneira nada saudável. Só para você saber, não é pessoal. Mas havia se tornado pessoal. Como Sarah descobriria no dia seguinte, ao chegar e encontrar seu nome já listado na inscrição para o desafio. Em destaque na recepção da academia. Derek estava por perto com sua típica comitiva, e seu sorriso predatório apareceu assim que notou a confusão no rosto dela. "Então você se inscreveu no desafio", gritou ele para todos ouvirem. Tio Frank comentou. Movimento corajoso para alguém do seu nível. Ele se aproximou, invadindo seu espaço pessoal com intimidação deliberada.
Se você realmente aparecer, vai se arrepender, disse em tom baixo, mas audível para os que estavam por perto. Tem coisas que não são feitas para todo mundo. Não quero que você se machuque tentando acompanhar atletas de verdade. A declaração ficou no ar, um desafio público que exigia resposta. Sarah o encarou diretamente nos olhos, algo que raramente fazia com qualquer um na academia. Eu estarei lá, disse simplesmente, antes de seguir em direção ao vestiário. A troca provocou uma onda de cochichos e olhares especulativos. Os amigos de Derek intensificaram o assédio nos dias seguintes, como se quisessem quebrar a determinação de Sarah antes que o evento testasse a supremacia do seu campeão. Circulavam rumores de que Derek havia influenciado a estrutura do desafio para garantir que os novatos, especialmente Sarah, fracassassem de forma espetacular. Apesar da campanha de intimidação, Sarah prosseguiu com seu treinamento com foco renovado. O desafio lhe deu algo concreto para o qual se preparar. Uma meta definida que remetia aos seus dias militares. Em sessões silenciosas ao amanhecer antes do trabalho e tarde da noite após as aulas regulares, ela refinava suas técnicas e aumentava sua resistência. Em casa, revisava gravações dos desafios dos anos anteriores, estudando os padrões e expectativas. No fim de semana anterior ao evento, fez uma viagem não planejada a uma instalação de treinamento isolada, onde um velho colega militar era dono de uma academia de combate especializada. Lá, longe de olhares curiosos, reaprendeu técnicas avançadas que haviam sido instintivas durante seu tempo de serviço. Isso é por você, pai, sussurrou enquanto guardava seus equipamentos, sentindo-se mais centrada do que em meses. O dia da competição amanheceu claro e brilhante, um sábado de início de outono que atraiu um público maior que o normal à academia. Entusiastas locais, amigos e familiares dos participantes e alguns curiosos ocuparam as áreas designadas para espectadores. Sarah chegou cedo, vestindo as mesmas roupas discretas de treino de sempre. Cabelo preso com firmeza, sem maquiagem nem acessórios chamativos. Fez sua inscrição em silêncio e iniciou seu aquecimento em um canto, longe dos grupos animados de competidores. Derek entrou 20 minutos depois, cercado por sua comitiva, vestindo roupas personalizadas com seu logotipo e patrocinadores. Fez questão de fingir que não via Sarah, embora seu olhar passasse por ela várias vezes enquanto cumprimentava fãs e dava autógrafos. O desafio começou com provas de força, levantamento terra, barras fixas e empurrar trenó com peso. Derek teve um desempenho impressionante, como esperado, estabelecendo marcas altas para os demais competidores tentarem superar. Sarah completou cada prova com resultados sólidos. Embora não espetaculares, arrancando murmúrios surpresos dos juízes, que claramente esperavam menos dela. A parte intermediária focava em habilidades técnicas. Saídas de imobilizações, combinações de golpes e manobras defensivas. Foi aí que o passado militar de Sarah, em combate corpo a corpo, e suas horas de prática dedicada começaram a se destacar. Ela executava cada tarefa com precisão e eficiência, seus movimentos econômicos, mas eficazes. O grupo de Derek percebeu seu desempenho crescente, suas expressões endurecendo enquanto cochichavam entre si entre os eventos. Durante a pista de obstáculos, Sarah manteve um ritmo constante até sentir um empurrão repentino por trás, enquanto atravessava uma barra de equilíbrio estreita. Cambaleou para frente, quase caindo, e virou-se para ver um dos amigos de Derek recuando rapidamente com uma expressão de inocência exagerada. "Cuidado por onde anda", disse ele com um sorriso cínico. Sarah recuperou o equilíbrio e continuou, seu tornozelo latejando levemente pela recuperação forçada. Terminou o circuito com um tempo respeitável, apesar da interferência. Mas o incidente foi notado por vários espectadores que murmuravam em desaprovação. A prova final foi anunciada com certo alarde por Frank Walsh, que pegou o microfone com entusiasmo teatral. "Este ano teremos algo diferente", declarou. "Adicionamos uma simulação de combate. Os competidores deverão demonstrar técnicas defensivas contra um agressor, em ambiente controlado.
Vamos ver quem consegue aplicar o que aprendeu sob pressão. O anúncio causou agitação entre os participantes, muitos dos quais haviam praticado técnicas, mas nunca as haviam aplicado em um ambiente público como aquele. Derek, em pé à frente da multidão, riu alto. Isso vai separar os verdadeiros lutadores dos amadores, vangloriou-se para quem estava ao seu redor. Seu olhar encontrou Sarah na plateia e ele acrescentou, ainda mais alto. Vamos ver se a vovó consegue lembrar ao menos o básico sob pressão. Enquanto os competidores se preparavam para a prova final, Sarah ficou um pouco afastada, sua expressão impossível de ler. Frank explicou que os participantes demonstrariam movimentos defensivos contra parceiros treinados, e os juízes avaliariam com base na eficácia, controle e técnica. Quando chegou a vez de Sarah, ela tirou o agasalho pela primeira vez naquele dia, revelando uma camisa de treinamento das Forças Especiais do Exército, já desbotada. A peça, claramente antiga e muito usada, atraiu imediatamente a atenção. Um silêncio caiu sobre os espectadores mais próximos à medida que o reconhecimento se espalhava. Um dos juízes, um homem de meia-idade com corte militar, levantou os olhos com surpresa. Espera aí! Isso é uma insígnia da Força Delta? A pergunta se espalhou pela multidão, chegando até Derek justamente quando Sarah subia ao tatame. Memórias invadiram sua mente enquanto ela se concentrava. Seu pai treinando-a no quintal em combate corpo a corpo. A chuva caindo enquanto, adolescente, ela praticava quedas repetidamente. O processo seletivo extenuante para as forças especiais, onde ela superou dezenas de homens, só com pura determinação. Missões em locais remotos onde suas habilidades de combate fizeram a diferença entre a vida e a morte. Alguns inimigos não respeitam sua arma ou sua patente, seu pai dissera. É aí que você precisa saber usar o corpo como arma. A lembrança fortaleceu sua determinação enquanto esperava o parceiro de demonstração. Agora no centro da intensa curiosidade de todos ao redor. Derek avançou pela multidão com um sorriso presunçoso no rosto. Eu me voluntario para ajudar a senhora, anunciou em voz alta. Vou pegar leve com você, vovó. O instrutor responsável pela demonstração hesitou, olhando para Frank em busca de orientação. O dono da academia assentiu levemente, sua expressão neutra. Sarah não demonstrou nenhuma reação quando Derek tomou posição à sua frente no tatame. O instrutor explicou que eles demonstrariam uma defesa contra um ataque frontal, com Derek no papel de agressor. Apenas uma demonstração controlada, enfatizou o instrutor, lançando um olhar significativo para Derek. Pode haver contato, mas sem força. Derek assentiu com desdém, quicando nas pontas dos pés com uma empolgação mal disfarçada. Pronta quando você estiver, disse para Sarah, deixando claro que via aquilo como uma oportunidade de humilhá-la em público. Sarah estava relaxada, mas alerta. Sua postura parecia casual aos olhos destreinados, mas qualquer pessoa com experiência em combate reconheceria imediatamente. Era uma posição de prontidão máxima. O instrutor sinalizou o início, e Derek avançou com mais velocidade e agressividade do que o necessário para uma demonstração. Estava claramente tentando dominá-la com seu tamanho e força. O que aconteceu a seguir foi tão rápido que muitos dos espectadores mais tarde discordariam sobre a ordem exata dos movimentos. Sarah deu um pequeno passo lateral, sua mão esquerda desviando o braço estendido de Derek, enquanto a direita atingia com precisão um ponto na junção entre o pescoço e o ombro dele. Simultaneamente, sua perna se posicionou atrás do tornozelo dele, utilizando o próprio impulso de Derek contra ele. Os 100 quilos do lutador foram arremessados para frente e para o chão. Seu equilíbrio foi completamente anulado. Ele caiu com um baque surdo que ecoou pelo ginásio repentinamente em silêncio. Seu corpo ficou imóvel por alguns segundos, atordoado pela precisão do golpe no plexo braquial. Sarah permaneceu calma ao lado dele, sem traços de triunfo ou hostilidade em sua expressão. O feitiço se quebrou quando o juiz com porte militar começou a aplaudir, seguido por outros, até que o aplauso encheu o espaço. Derek se ergueu com esforço, o rosto uma mistura complexa de humilhação e incredulidade. Seus amigos permaneceram nos cantos,
incertos se deveriam correr para ajudá-lo ou manter distância do vexame público. Isso é o que chamamos de técnica de incapacitação com um único golpe, explicou Sarah ao público, sua voz com o tom experiente de uma instrutora. Não depende de força, mas de conhecimento preciso dos pontos vulneráveis do corpo e de alavancagem. Qualquer pessoa, independentemente do porte físico, pode executá-la com o treinamento adequado. A reação do público aumentou ainda mais ao perceberem que tinham presenciado algo extraordinário. Derek se afastou, recusando ajuda, evitando contato visual enquanto se retirava para a beira do tatame. Sua comitiva hesitou, dividida entre segui-lo ou assistir ao desenrolar da cena, até que foram se dispersando, um por um. Frank Walsh avançou, seus instintos de promotor despertos. Senhoras e senhores, anunciou. Ao que parece, tivemos o privilégio de ter uma operadora militar de elite entre nós esse tempo todo. Sarah Miller, ex-forças especiais do exército dos Estados Unidos. A reação da multidão se intensificou. Celulares foram erguidos para registrar o momento e buscar confirmação da identidade de Sarah. Derek empurrou os espectadores para sair, evitando qualquer atenção adicional enquanto desaparecia no vestiário. Sarah se viu cercada por membros da academia, curiosos, fazendo perguntas sobre sua experiência militar e suas técnicas de combate. Ela respondeu com educação, mas de forma breve, desconfortável com a atenção repentina após meses de anonimato deliberado. Nos dias que se seguiram, o status de Sarah no Atlanta Combat Center passou por uma transformação dramática. Membros que antes a ignoravam agora a procuravam para pedir conselhos sobre forma e técnica. Mulheres, em particular, a abordavam após as aulas para compartilhar suas próprias experiências com intimidação e pedir orientações. O blog esportivo local que antes a retratara negativamente, agora entrou em contato para solicitar uma entrevista exclusiva. Uma guerreira da luz, escondida à vista de todos. A história de Sarah Miller. Frank Walsh, sempre atento às oportunidades, ofereceu a ela uma filiação vitalícia gratuita e uma posição para ministrar um curso de autodefesa feminina. As redes sociais de Derek ficaram repentinamente silenciosas, enquanto seus posts mais recentes eram inundados de comentários sobre ter sido derrubado por uma mulher com metade de seu tamanho. Sarah se viu diante de um cruzamento que não havia antecipado. Empresas de segurança privada ligaram com propostas lucrativas. Contatos do meio militar reapareceram oferecendo cargos de treinamento. Promotores de eventos de luta sugeriram participações em exibições. Caminhos que ela deliberadamente havia encerrado agora se reabriam, apresentando rotas de volta ao mundo que ela deixara para trás. Após cuidadosa consideração, recusou a maioria das ofertas, mas aceitou um papel limitado na academia, desenvolvendo um programa prático de autodefesa com foco em aplicações do mundo real. Decidiu que seu foco seria criar um ambiente acolhedor para pessoas que se sentissem vulneráveis ou intimidadas, especialmente mulheres, que queriam aprender técnicas eficazes de proteção. A ausência de Derek durou quase 3 semanas. Quando finalmente voltou, movia-se pela academia como uma sombra de seu antigo eu, treinando sozinho em horários alternativos e mantendo interações mínimas. Sarah percebeu a mudança, mas não fez esforço para abordá-lo, respeitando seu processo e focando em suas próprias aulas. Foi Derek quem, eventualmente, tomou a iniciativa, aparecendo na porta do estúdio onde ela organizava uma sessão noturna. "Tem um minuto?" perguntou, sua voz desprovida da arrogância habitual. Sarah assentiu, continuando a arrumar os equipamentos enquanto ele entrava. "Estive pensando", começou com dificuldade, "sobre como me comportei com você e com os outros." Ele fez uma pausa, claramente lutando com o terreno desconhecido de um pedido de desculpas. "Meu tio deixou claro que eu ultrapassei os limites, mas não é por isso que estou aqui. Estou aqui porque você teve todas as razões para me machucar de verdade naquele dia, e não o fez. Você poderia ter me humilhado completamente, me feito parecer um idiota total, e em vez disso foi profissional. Isso significa algo." Sarah largou os aparadores que estava organizando e lhe deu atenção total.
Esse não era o meu objetivo, disse simplesmente. Shh. Derek assentiu, olhando para o chão. Eu sei disso agora. Isso me fez perceber que estive tão focado em parecer forte que esqueci o que é força de verdade. Os caras com quem eu andava sumiram assim que eu deixei de ser o alfa. Me fez pensar em quem eu tenho sido e no que tenho construído. Finalmente, ele a encarou. Emoção genuína rompendo sua fachada cuidadosamente mantida. De qualquer forma, só queria pedir desculpas. Por tudo. E vou entender se você quiser que eu treine em outro lugar. Sarah o observou por um momento antes de responder. Este lugar era seu muito antes de ser meu, disse ela. Não estou aqui para afastar ninguém. Não foi por isso que vim. Pegou uma luva de treino da pilha de equipamentos. Sabe, notei uma vulnerabilidade na sua guarda durante o desafio. Se quiser, posso te mostrar como corrigir isso. A oferta ficou pairando entre eles, como uma possível ponte sobre o abismo que haviam criado. Após um momento de hesitação, Derek assentiu, um pequeno, mas genuíno sorriso, surgindo em meio à incerteza. O que começou como uma troca profissional hesitante, evoluiu nas semanas seguintes para uma relação de respeito e colaboração. As habilidades técnicas de Derek melhoraram sob a orientação de Sarah, enquanto sua abordagem pedagógica também se beneficiava dos anos de experiência competitiva dele. A dinâmica entre os dois transformou a cultura da academia. A antiga comitiva de Derek se afastou gradualmente, substituída por praticantes sérios atraídos por um ambiente de treino mais focado. Novos membros, especialmente mulheres que antes poderiam se sentir intimidadas, começaram a se inscrever em número crescente, atraídos pelas aulas de Sarah e pela reputação da academia, agora centrada em excelência técnica em vez de machismo. Para Sarah, a experiência trouxe uma cura inesperada. Ela passou a usar abertamente as placas de identificação do pai, deixando de esconder aquela parte da história. Falava mais livremente sobre sua vivência militar quando questionada, embora nunca com arrogância. Elementos do seu treinamento nas forças especiais começaram a ser integrados em suas aulas, não como histórias de guerra, mas como sabedoria prática sobre foco, disciplina e execução precisa. Ocasionalmente, convidava alunos interessados para participar de treinos especializados, introduzindo-os à resistência mental e ao raciocínio tático que moldavam sua abordagem ao combate. Vários, incluindo Derek, descobriram uma nova profundidade em sua prática, formando um núcleo de estudantes dedicados dentro da comunidade da academia. 6 meses após o desafio marcante, o Atlanta Combat Center sediou uma exibição apresentando seu novo programa abrangente de autodefesa. O evento atraiu a atenção de autoridades locais, grupos de mulheres e diversas publicações especializadas em segurança pessoal. Sarah liderou a demonstração, sua confiança e domínio evidentes em cada movimento enquanto guiava um grupo diverso de alunos por cenários realistas. Sua turma incluía antigos críticos e recém-chegados, todos seguindo suas instruções com atenção concentrada. Para surpresa de muitos, Derek auxiliou nas demonstrações, sua arrogância anterior substituída por uma concentração aplicada na técnica correta e em interações respeitosas. Ao final da apresentação, recebida com entusiasmados aplausos, uma jovem se aproximou de Sarah visivelmente nervosa. "É verdade que você fez parte da Força Delta?" perguntou, os olhos arregalados de admiração. "Meu irmão está no exército e falou da sua demonstração." Sarah sorriu, a mão movendo-se instintivamente até as placas de identificação do pai, agora penduradas visivelmente em seu pescoço. "Eu servi", respondeu com simplicidade. "Mas essa não é a parte mais importante de quem eu sou." A jovem insistiu, curiosa sobre a trajetória e a transformação de Sarah. "Como você saiu das forças especiais e conseguiu derrubar um lutador profissional com um único movimento?" "É uma história incrível." Sarah olhou ao redor, observando a comunidade que se formara ao seu redor, o espaço que deixara de ser uma fonte de dor para se tornar um lugar de crescimento. "Algumas batalhas não se vencem com força",
disse pensativamente, mas com precisão e dignidade. Essa lição vale para qualquer lugar, não só no combate. Ela observou Derek demonstrando uma técnica para um grupo de novos membros, suas instruções pacientes e precisas. Às vezes, a demonstração mais poderosa de força não é dominar alguém. É recusar-se a deixar que os outros definam quem você é ou do que você é capaz. Frank Walsh se aproximou, pousando a mão no ombro de Sarah com respeito genuíno. Temos interesse de mais 3 academias querendo implementar seu programa, disse ele, com entusiasmo na voz. Pode ser o começo de algo grande. Sarah assentiu, apreciando seu entusiasmo sem necessariamente compartilhá-lo. Seus objetivos permaneciam modestos. Criar um espaço onde habilidades fossem valorizadas mais do que intimidação, onde precisão e respeito tivessem prioridade sobre exibição e exclusão. A expansão de sua influência era uma consequência bem-vinda, mas não sua motivação principal. Mais tarde naquela noite, depois que a multidão se dispersou e a academia silenciou, Sarah se viu sozinha na área de treino, passando por uma série de movimentos que combinavam seu treinamento militar com sua abordagem de ensino atual. O espaço agora parecia diferente, não mais território hostil a ser navegado com cautela, mas um lugar onde ela pertencia, sob seus próprios termos. Ela não havia buscado vingança ou validação, nem pretendia mudar a cultura da academia ou a atitude de Derek. Apenas se recusou a ser definida pelas limitações ou expectativas dos outros. O resto aconteceu naturalmente, como a execução perfeita de uma técnica praticada milhares de vezes até se tornar instinto. Do lado de fora das janelas, as luzes de Atlanta brilhavam na escuridão do início da noite, uma constelação de atividade humana e ambição. Sarah pensou em todas as pessoas naquele cenário urbano carregando capítulos ocultos de suas próprias histórias. Veteranos em empregos comuns, profissionais discretos com passados extraordinários, mulheres simples com capacidades complexas. Sua história era apenas uma entre milhões, notável talvez apenas por sua visibilidade momentânea. Amanhã, a força oculta de outra pessoa seria revelada. A paciência de alguém seria recompensada. A precisão de outro encontraria seu alvo. As pessoas mais silenciosas frequentemente carregam as histórias mais poderosas. Aqui nos Estados Unidos, às vezes esquecemos que todos carregam capítulos ocultos que não conseguimos enxergar. A mulher que embala suas compras pode ter sido uma operadora especial no passado. O homem silencioso no ônibus talvez tenha salvado vidas em combate. A fisioterapeuta discreta pode ter servido nas unidades militares mais elitizadas do nosso país. Se você fosse Sarah, teria perdoado aqueles que zombaram de você, ou teria simplesmente ido embora? Conte pra gente nos comentários. Se você gostou dessa história, não se esqueça de clicar em inscrever-se e fazer parte da nossa comunidade de histórias do dia a dia, onde celebramos a força silenciosa, as lutas reais e as vitórias inesperadas. De onde você está assistindo? Deixe um comentário abaixo. Nós adoramos ouvir nossos incríveis espectadores ao redor do mundo.